Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Nos destaques de hoje, vocês vão ver que a seca aumentou a tensão sobre o uso da água. Pelo mundo, produtores protestam contra restrições no uso, especialmente para agropecuária. E tem mais, a aprovação no Congresso Nacional do projeto que eleva a mistura de biocombustíveis na gasolina e no diesel. A medida deve impactar a demanda agro, os motores dos veículos e o preço dos combustíveis. Você vai ver também que lá nos Estados Unidos, sobre suspeita de espionagem, a Câmara aprovou uma lei que proíbe drones da fabricante chinesa DJI. Os americanos alegam risco à soberania nacional e impactos econômicos. E ainda, no Paraná, indígenas roubam fuzil de oficial das Forças Nacionais e elevam a tensão no campo. Policiais estavam no local por conta de uma invasão do grupo a uma propriedade rural. E ainda você vai ver os destaques de tudo isso na opinião de diferentes comentaristas. O Hora H do Agro já está no ar. No início do mês, ministros da Agricultura de 9 países da União Europeia, entre eles Portugal, Itália, França e Espanha, pediram ao executivo do bloco que fizesse progressos rápidos nas políticas de segurança hídrica. Em julho, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a criação de uma estratégia para a gestão sustentável da água, em um contexto em que representantes apelavam para que a água fosse uma prioridade máxima na agenda europeia. Iniciativas que propõem a restrição do uso da água têm gerado protestos do agro ao redor do mundo. Nesta semana, por exemplo, produtores rurais da Austrália se reuniram na capital do país para protestar contra medidas do governo sobre o uso da água e outros temas que também afetam o setor por lá. Neste ano, você também viu aqui no Hora H do Agro que no Oregon, Estados Unidos, pequenos produtores rurais reclamavam da tentativa do governo de fechar pequenas fazendas com base em regras sobre o uso da água lá no estado. Agora, no ano passado, agricultores da Espanha se manifestaram contra planos do governo de reduzir o fornecimento de água para a irrigação de lavouras. Já na França, manifestantes protestaram em julho deste ano, agora, lá no Porto de Grãos. Nesta ocasião, o motivo das manifestações foi a construção de reservatórios de água para abastecer a agricultura, em um cenário onde a seca aumentou as tensões sobre o uso dos recursos hídricos no país de Macron. E aí a gente acompanha tudo isso de perto, trazendo essa discussão para o Brasil. Será que vai haver restrição para o uso da água por aqui? Para tratar deste assunto, a gente abre o primeiro painel dessa edição com Paulo Hermann, que é CEO da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Jordana Girardello, assessora técnica da Comissão Nacional de Irrigação da CNA, e José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Sejam muito bem-vindos. Paulo, eu começo com você. Há no seu radar uma chance da restrição ao uso da água se espalhar por diferentes regiões aqui no Brasil? Olha, Kellen, esse tema uso da água é um tema que tem grande interesse social e ele tem sempre repercussão social. E eu entendo que certos países, por exemplo, como a Austrália, que é um país que está cada vez mais tendo problemas com abastecimento de água, tenham preocupações com relação a esse tema. Já no caso do Brasil, em que nós temos 20% da água doce do mundo e estamos sobre os 2 maiores aquíferos do mundo, o Guarani e o aquífero da Amazônia, eu acho que essa é uma preocupação que não me faz muito sentido nesse momento. O que nós precisamos
é ter um uso racional da água e, nesse sentido, hoje os equipamentos que são vendidos são extremamente desenvolvidos, né? Os pulverizadores, os pivôs centrais, melhor dizendo, por exemplo, tem sensores que são colocados no solo que fazem a aplicação da água apenas na quantidade necessária, sem falar no gotejamento. Então, hoje existem técnicas refinadas de uso muito controlado da água. Então, eu não vejo que nós tenhamos que ter toda essa preocupação. Além do mais, só para concluir, nós não temos um problema de falta de água, né? Nós temos uma precipitação média anual no Brasil, depende da região, que varia de 1.200 a 1.700 milímetros. Nós temos, sim, uma distribuição que não é ao longo do ano igual. Por isso que é tão importante que se acumule a água para poder usar nos períodos em que a gente não tem. Importante o ponto que o Paulo traz em relação às tecnologias modernas que permitem a racionalização desse uso. A gente vai avançar mais um pouco nessa discussão e eu pergunto para você, Jordana, a seca, ela aumenta a tensão sobre o uso da água? A gente viu há pouco repercussões no mundo todo, em diferentes momentos da história, principalmente com agricultores protestando contra medidas, em muitas vezes do governo, querendo restringir a prática da irrigação, por exemplo, em períodos em que a seca fica mais intensa. Como é que está a situação hoje no Brasil? Há restrições ao uso da água já afetando a agropecuária? Sim, Kellen, hoje a gente já tem restrição de uso da água declarado em vários estados do Brasil. Só pela Agência Nacional de Águas a gente tem 3 declarações, né, que vão desde da Bacia Hidrográfica do Paraguai, a declaração do Rio Madeira e a declaração do Rio Purus, onde você já tem um acompanhamento e um monitoramento mais dia a dia, hora a hora, para poder fazer esse perfilamento de uso, né, e o não uso da água. Minas Gerais já tem 5 bacias, ou seja, 5 bacias que já têm 25% de redução de uso outorgado para irrigação, assim como para outros usos. E temos também o estado de Goiás, onde na bacia do Meia Ponte já está em 50% a restrição de uso para o setor de irrigação, e também na bacia do Piancão, onde os produtores já foram ativados para fazer rodízio dos horários de irrigação. Então, eu acredito que o Brasil ele tem a maior disponibilidade de água doce do mundo, ele tem, né, a maior área agricultável também disponível para a agricultura, e a gente precisa, né, colocar isso dentro de reservatórios para que nos períodos de estiagem, nos períodos de seca, essa água possa ser utilizada para a produção de alimentos e para a garantia da safra dos produtores rurais. Então, infelizmente, temos restrições. O Brasil, a gente funciona, né, com essas restrições partindo dos comitês de bacia hidrográfica e dos estados que também declaram as situações de emergência, e os comitês tentam fazer essa mediação para que não se vete de imediato o uso da irrigação, em detrimento dos usos prioritários colocados na lei brasileira, que é o abastecimento humano e a dessedentação animal. Interessante o que você traz, então mais um degrau nessa conversa, com restrições já acontecendo em diferentes áreas da agropecuária no Brasil. E eu passo para você, José Eustáquio, nesse contexto em que há uma discussão sobre a intensa seca que atinge diferentes regiões do país, as restrições em curso para o uso da água. A terceira pergunta que cabe a você nos responder é se a agropecuária pode virar um alvo fácil, já que a irrigação é um dos maiores consumidores de água. Água essa que é destinada a produzir comida, alimento. Pode haver uma distorção nessa discussão em que se penalize a agropecuária, inibindo o uso de uma maneira mais restritiva e que traga algum tipo de dor de cabeça à produção rural? Eu acredito que sim, viu, Kellen? Então nós temos que ter bastante cuidado com o que a gente vê e observa com o que acontece lá na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Toda a regulação, ela vai ter um impacto, e esse impacto pode trazer, sim, aumento de custo ou até mesmo aumento dos preços dos produtos. O que eu quero dizer é o seguinte, a regulação em si, ela é necessária para a gente manter o desenvolvimento econômico sustentável ao longo do tempo. Só que a gente também tem que ter ideia de que tudo na natureza, né, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E a agricultura é isso. Então, quando a gente compara o setor agropecuário com o setor de produção de energia através de combustíveis fósseis, o grande problema das mudanças climáticas
não está na agricultura. Este é o que é o risco, viu, Kelly, da gente incorporar questões que estão discutidas lá fora para uma realidade nossa que é completamente diferente. Importante esse aspecto. Então, dentro desse primeiro patamar aqui da nossa discussão, a gente discutiu a eficiência das novas tecnologias para um uso mais racional. Avançamos para um cenário que já é de restrição ao uso da água em algumas áreas do país. E o terceiro ponto, um alerta para não haver a vilanização da agropecuária quando a pauta principal vira o uso da água. Eu volto para você, Paulo, que está no Rio Grande do Sul e hoje preside uma entidade que é da indústria, mas durante muitos anos você esteve à frente de uma grande empresa do setor agro. A pergunta é, no Rio Grande do Sul, ano após ano, se discutem pontos e tentativas de ampliar as barragens, melhorar a oferta de água, especialmente em tempos de laninha, quando a escassez de água castiga a agropecuária. Qual é o avanço que você tem observado e como essa pauta do uso da água também atinge a indústria? Olha, a água sempre gerou discussões muito apaixonantes, né? Porque é um elemento essencial à natureza, à vida humana. Agora, se você olhar a quantidade de água precipitada ao longo do ano no Brasil, e em particular no Rio Grande do Sul, nós temos aí 1.500, 1.400, 1.700 milímetros. Se você chega em Israel e fala que você tem problema de seca com 1.700 milímetros de chuva por ano, eles vão rir da tua cara. O que nós precisamos, sim, é tomar medidas para que, quando tiver esses períodos de baixa chuva, você possa ter água para isso aí, né? E aí começa o entendimento de o que é, como se dá água na natureza, o que é um ciclo de evapotranspiração. Existem estudos científicos mostrando que 90% da água aplicada na agricultura, ela simplesmente nós tomamos emprestado e devolvemos ela para a natureza. E que os 10% que a agricultura absorve, ela devolve nas frutas. Para pegar só um exemplo da melancia, 92% da melancia é água. Então, o tema do Rio Grande, que perdeu 65 bilhões de reais em 5 anos de estiagem, ao longo de 5 anos, não é um problema de falta de chuva ou falta de água, é um problema de distribuição irregular. E isso pode se resolver por meio da irrigação. Importante. Por meio da irrigação, esse tema seria resolvido, mas ano passa, entra outro ano e a gente vê avanços muito módicos, muito pequenos em diferentes áreas do país. A pergunta para você, Jordana, por que não se avança de forma mais estruturante, dado que se conhece esses ciclos da natureza, os períodos de seca, às vezes mais intensos, menos intensos? E o segundo ponto para você, Jordana, é onde estão as regiões mais sensíveis em termos de restrição ao uso da água. Você acredita que mais áreas no Brasil vão sofrer esse rodízio na irrigação ou outras práticas, como você mencionou? Um avanço muito importante que o Brasil deu foi quando ele incorporou dentro do Plano ABC+, os sistemas irrigados. Então, isso é um claro reconhecimento à irrigação e tudo que ela compõe, desde as técnicas de agricultura de baixo carbono, por isso ela foi incorporada na questão do sequestro no solo, até mesmo a questão da resiliência e adaptação do produtor rural frente às mudanças climáticas. Então, com mais incertezas entre os períodos de chuva, né, onde você pode ter essas chuvas mais concentradas e aumentar os veranicos, ou seja, aumentar o período onde você não tem essa precipitação, a irrigação ela é essencial para a manutenção de safra. Antes a gente falava muito da irrigação para você ter uma segunda safra. Hoje ela já está sendo imprescindível para a manutenção, inclusive, da primeira safra em várias regiões do país. E o planejamento. Então, os produtores, eles vêm ao longo dos anos se planejando para acumular essa água nos períodos de alta precipitação, para que ela seja utilizada nos períodos de baixa precipitação. Mas falta, de fato, um entendimento, né, nacional da segurança que as barragens trazem como segurança nacional. Então, a gente observa que existe muita discussão e um entendimento muito claro em todos os estados, em o país como um todo, de barragem para gerar energia e de barragem para abastecer as cidades. Mas isso não é um consenso quando a gente fala da importância de barragens para a produção de alimentos. Vários estados, infelizmente, não autorizam o produtor a fazer o seu barramento naquele estado,
para poder acumular e utilizar no período da chuva. Então, a gente precisa que isso seja equalizado, isso seja um entendimento realmente de uma nação para trazer segurança alimentar e segurança hídrica para esses nossos produtores. Importante, esse aspecto tem a ver com as regulações, o papel do Estado também nas diretrizes de autorizar o avanço dessas práticas. O Gé Eustáquio, você como pesquisador, tem observado algum tipo de impedimento nesse sentido, em que há uma iniciativa por parte de agricultores ou indústria ou outras partes da economia que querem usar a água de uma maneira eficiente, mas esbarram na dificuldade de obter licenças para fazer o uso da água? Isso é a exceção ou isso é a regra? Isso acontece de um modo geral, viu, Kellen? Eu não teria um número exato para te passar, mas isso é corriqueiro no nosso país. O que a gente tem que entender, como bem a Jordana e o próprio Paulo comentaram, é que investimento em tecnologia, neste momento, é fundamental. Por quê? É a tecnologia que vai fazer com que, nesses períodos de escassez, a gente possa tirar maior produtividade nesses momentos. Eu conversei com alguns agricultores, viu, Kelly, no Mato Grosso e em outras regiões do país, e eles estão realmente verificando a dificuldade do atual plantio. Alguns deles estão atrasando em 1-2 semanas, esperando que as chuvas retornem. E o que eu falo é o seguinte: a agricultura ela é sazonal. Então, essas questões climáticas, sai ano, entra ano, elas sempre acontecem. Mas se você investir em tecnologia, você está se preparando de forma a estar mais capacitado a enfrentar esses desafios. Importante. Paulo, qual o papel de Brasília nesse contexto? Qual o papel do Congresso Nacional para legislar e abrir caminhos em vez da gente trazer dificuldades para o setor produtivo em tempos de seca como que estamos passando? Eu acho que a gente poderia pensar em seguir o modelo americano, em que os agricultores criam cooperativas de gestão da água, gestão do nível da água do freático ou do nível do aquífero deles. E eles vão calibrando entre eles, né, em função se há uma recarga ou não, se pode usar mais ou menos água. Agora, eu gostaria de aproveitar, Kelly, acho que quando a gente fica discutindo que tem seca e tem perda, eu acho que a gente está sempre discutindo em cima de fato consumado. Nós precisamos trabalhar na antecipação dos fatos. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é institutos meteorológicos com maior tecnologia e acuracidade. Cada município agrícola precisa ter um instituto meteorológico de grande acuracidade para poder fazer previsões de clima mais precisas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos considerar que a irrigação ela é fundamental. E como eu já falei no bloco anterior, hoje existem tecnologias que você aplica somente o milímetro necessário para aquele momento do desenvolvimento da planta. Não tem mais aquela aplicação tipo chuvarada. Terceiro ponto, nós temos que investir mais em biotecnologia. Existem variedades cultivares que são mais resistentes a estresses hídricos. Existem variedades de soja, de milho, que se eu tenho definido, detectado, ou tenho uma previsão de que eu vou ter um período de estiagem, eu tenho que mudar o tipo de produto que eu vou fazer. E o quarto ponto é a gestão. Se eu tenho previsão, por exemplo, de que em fevereiro, em janeiro, eu vou ter um período de estiagem, eu tenho que fazer com que o meu plantio faça com que a cultura chegue nesse período fora do ponto em que ela exige a maior quantidade de água. Ou seja, a questão do clima, ela precisa ser gerida e não apenas ser depois constatada, já que a agricultura é uma fábrica a céu aberto e o clima é um grande fator da gente ter perdas ou prejuízos, ou lucros na atividade. Muito bem, Paulo. Jordana, dentro dessa lógica de gestão do clima e gestão da água, que é um insumo primordial para a agropecuária, a pergunta que fica para você é: há alguma chance no seu radar da gente ver uma intensificação de restrições ao uso da água na agricultura, já que estamos passando por um período de seca intensa? Se sim, quais as regiões que estão com um alerta vermelho na sua avaliação? Até as chuvas, principalmente na região aí centro-oeste, que foi bastante afetada, né, com uma seca e um período mais prolongado
da falta da chuva, a gente tem sim a previsão de que algumas bacias declarem, né, escassez e com isso venham a aplicar algum tipo de restrição para o setor agropecuário. E a gente vem trabalhando muito forte para que o manejo ele seja cada vez mais intensificado nos sistemas irrigados. Então, a gente precisa, né, que o produtor, de fato, ele já está fazendo e aplicando as tecnologias e, com isso, a gente possa aumentar a eficiência das aplicações de água e o produtor, ele venha a ter menos restrições ao longo do ano e ao longo do sua safra. Jordana, você falou em risco de restrição ao uso da água na agropecuária. Em quais regiões, no futuro muito próximo, nos próximos meses ou semanas? Isso, acredito que alguns estados em Minas, algumas regiões, algumas bacias em Minas ainda vão declarar, né? A gente teve mais duas bacias declaradas essa semana, na terça-feira. Goiás passou a bacia do Meia Ponte para o nível 3, crítico 3, acho que muito antes da chuva chegar, ele deve passar para o nível 4, porque uma coisa muito interessante, Kelly, que quando as regiões que estão com falta de chuva recebem as primeiras chuvas, isso não alivia de imediato a situação da disponibilidade hídrica na bacia. Isso ela vai vir quando a recarga, né, do solo, a recarga dos lençóis e do aquífero e dos lençóis freáticos, elas conseguirem chegar e manter isso sendo abastecido dentro do rio, que é feita a captação superficial. Alerta então para regiões infelizmente, de vamos Minas. ter ainda Minas, algumas regiões de Goiás e as regiões do semiárido que elas vivem numa constante situação já de delimitação e de outorgas, né, que são sempre suspensas e até mesmo diárias, né? A gente tem algumas bacias, por exemplo, na Paraíba, onde o produtor ele só pode utilizar 8 hectares, independente da sua eficiência. Então, se ele é eficiente, ele não pode aumentar. Ele tem que diminuir e parar a sua produção em 8 hectares. Dado que esse é um recurso natural, mesmo sendo eficiente, mesmo tendo a tecnologia, há uma regra maior para ser obedecida. E aí, para fechar, José Eustáquio, a pergunta é sua. Como tudo isso se conecta com o consumidor final neste momento? As restrições da irrigação colocada aqui pela Jordana, o alerta vermelho para diferentes regiões, mesmo que tenham tecnologia, vão culminar em preço de alimento mais alto ao consumidor num curto espaço de tempo? Kelly, são diversas variáveis que influenciam no preço. O que eu sei é o seguinte: no ano safra passado, nós colhemos a nossa segunda maior safra, mesmo num período muito crítico em termos de seca e enchentes no Rio Grande do Sul. Eu acredito que a gente ainda está no início, né, do nosso ano safra. Eu acho que a gente ainda vai reverter isso para o breve, né? E eu acredito, até com o cenário internacional, que os preços possam subir um pouco. Então, eu mantenho aqui a minha cautela e acredito no otimismo. Ok, muito obrigada, José Eustáquio. Quero agradecer aos nossos painelistas que discutiram aqui conosco os riscos de uma restrição no uso da água e mais avançaram sobre tecnologia, alertas vermelhos para áreas produtivas e impactos ao consumidor e à economia. Paulo Hermann, CEO da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela companhia. Jordana Girardello, assessora técnica da CNA, muito obrigada. E José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Voltem sempre. Até a próxima. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que prevê aumentos graduais na mistura de biocombustíveis aos combustíveis fósseis, gasolina e diesel. Segundo o texto, a mistura de biodiesel ao óleo diesel deverá atingir 20% até 2030 e poderá chegar a 25% a partir de 2031. No caso da gasolina, a adição de etanol passará de 27% para 35%. A análise do aumento do percentual das misturas de biocombustíveis vai ficar sob a responsabilidade do Conselho Nacional de Política Energética. Esse conselho deverá considerar os custos ao preço final dos produtos ao consumidor, além da disponibilidade de oferta de cada biocombustível. O projeto de lei também cria os programas nacionais de combustível sustentável de aviação, diesel verde e biometano. O texto agora segue para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Vamos analisar a partir de agora os impactos na formação de preços de commodities agrícolas, impactos no agro, na sequência o impacto do preço do combustível ao consumidor e mais o impacto nos motores dos veículos e também das máquinas agrícolas. Para essa conversa a gente recebe Daniel Amaral, diretor de economia da Abiov, Nélio Vanderlei, CEO da Posto Seguro e Igor Calvé, diretor executivo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Sejam muito bem-vindos. Daniel, eu começo com você. Qual é o impacto em demanda por soja, por grãos, até por cana, que essa nova lei vai trazer para o agro brasileiro? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, nós estamos falando de um novo marco regulatório no Brasil para biocombustíveis. Estamos falando de uma lei que verdadeiramente altera uma série de marcos regulatórios importantes de diversos biocombustíveis, cria mercados novos e definitivamente incorpora, além da questão dos biocombustíveis, a questão da sustentabilidade ambiental com a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, quando a gente fala pelo lado aqui do biodiesel, do diesel verde, nós estamos falando de uma demanda muito grande que vai crescer só para o biodiesel. Estamos falando hoje de cerca de 9 bilhões, B de bola, de litros em 2024, chegando a quase 17 bilhões de litros em 2030, e ao chegarmos aos 25% de mistura de biodiesel em 2035, cerca de 25 bilhões de litros. Então, estamos falando aqui de uma mudança muito grande, um setor relativamente jovem, né? Estamos falando de um programa que começou com a mistura obrigatória em 2008 e muito rapidamente está conseguindo atender às necessidades aí de descarbonização que o Brasil tanto precisa, né? Então, tudo isso vai gerar uma demanda muito grande por soja, mas também por outras oleaginosas. Estamos falando também de canola, de girassol, amendoim, palma, macaúba e outras que podem aparecer, além da questão das gorduras animais e do óleo de fritura recuperado. Quando a gente olha só a questão do óleo de soja, estamos falando de uma mudança que parte hoje de um esmagamento estimado em 31 milhões de toneladas, que já é voltado para o biodiesel, chegando a quase 56 milhões de toneladas de soja em 2030 e depois 83 milhões de toneladas de soja em 2035. Isso tudo para esmagamento interno, né? Então, nós estamos falando aqui de um país que, claro, vai continuar atendendo às necessidades internacionais por soja, para os mercados que assim buscam, né, esse produto, como é o caso da China, mas também vai gerar oportunidades muito grandes, tanto na parte do farelo, como falei, para a produção de biodiesel, quanto o outro coproduto da soja, que é o farelo de soja, que vai crescer muito no Brasil, portanto, isso vai ter impactos também na questão das rações animais, muito provavelmente baixando os custos. Daniel, para a gente fechar a participação inicial que você traz, é realmente um horizonte muito promissor. Agora, há um gradualismo. Em 2025 já haverá uma mudança substancial com um incremento de demanda? O que muda já no ano que vem? No ano que vem, nós temos aquilo que já estava previsto, né, desde o início de 2024, que é o aumento da mistura para 15%. Então, o que a gente estava falando? Nós estávamos falando que a mistura ela vai aumentar ainda dentro do quadro normativo que ainda é vigente, até que a sanção ocorra, é a lei que está vigente. Ela previa um teto de mistura até 15% de biodiesel. E o presidente da República, por meio do Conselho Nacional de Política Energética, orientou, então, o aumento da mistura para 15% já em março de 2025. Então, isso já estava previsto. O que essa nova lei traz agora, então, é o aumento do espaço de aumento para o biodiesel, né, chegando até 25%, e a criação de um programa nacional do diesel verde, que também vai se somar ao biodiesel nesse processo de descarbonização,
sendo um produto também muito interessante que vai ser objeto aí de interesse aí, de empresas, frotas cativas, enfim, diversos programas que possam querer o produto. Então é um horizonte de médio e longo prazo, mas que eu imagino que o Nélio, que trabalha com preço de combustível ao consumidor, a toda essa cadeia, já deve estar olhando atentamente. Nélio, a pergunta para você é, essa nova lei que passou no Congresso, ela terá que tipo de impacto no preço do diesel e da gasolina ao brasileiro? Só para dar uma noção de precificação, hoje você tem um preço do diesel, né? Diesel puro, que é refinado pela Petrobras e pelas refinarias privadas. Hoje, só o preço da Petrobras está em torno de R$ 3,52, tá? Ele entra na proporção atual em 86% e 14% hoje é o biodiesel. O preço do biodiesel é mais caro do que o diesel, é em torno de R$ 5,05. Hoje saiu um preço da ANP que já foi para R$ 5,08, essa semana já teve um pequeno aumento. Mas se a gente pegar o custo final, que é você pegar o preço do produto puro lá na Petrobras, na sua proporção de 86%, mais o preço médio, segundo a ANP, do biodiesel nacional, ele a 5,04, a gente vai ter em torno de R$ 3,73 hoje. Se a gente alterar essa mistura para 20%, que isso vai ser gradual ao longo dos próximos 6 anos, né, ele sai de R$ 3,73 para R$ 3,82, quase R$ 3,83, dando um aumento de 9 centavos no período. Então, vai ter um impacto aí de 1 centavo e uma fração ano a ano até chegar os 20%. Ou seja, você está dizendo, em outras palavras, que a mudança da mistura será um fator altista para o preço do combustível ao consumidor final, é isto? Sim, certamente que sim, mantendo-se os preços atuais, tanto do diesel como do biodiesel, né? E se tiver uma procura maior, a tendência é que a gente sabe da oferta e da procura, e aí também tudo é listado em bolsa, depende muito da safra internacional. Se tiver uma safra boa, talvez o preço caia. Se a safra for uma safra menor, a tendência do preço é disparar. Então, o biodiesel já bateu R$ 7,00, também já bateu R$ 3,2,50. Então, é tudo commodity, é bolsa, depende muito da razão de oferta e procura. Muito bem. E aí um terceiro aspecto para a gente analisar aqui é o impacto da mudança da mistura nos motores dos veículos. Igor, qual é a visão da Anfávia a partir desse cenário aprovada a nova lei no Congresso Nacional? Muito obrigado pelo convite de estar aqui debatendo esse assunto. Bom, primeiro, para nós da Anfávia, nós comemoramos a aprovação do PL nesses termos. Para nós que vivemos um setor nos últimos anos com mudanças estruturais muito significativas, sobretudo as mudanças que se referem às novas formas de propulsão, o PL do combustível do futuro traz uma previsibilidade quando fala de aumento dos percentuais de mistura ao longo dos anos. Para nós que desenvolvemos motores, é muito importante ter essa previsibilidade. E, sobretudo, num contexto em que a sustentabilidade é palavra-chave para o setor. Um dos nossos estudos mais recentes mostra que se nós seguirmos essa trajetória com novas tecnologias de propulsão e ampliando e intensificando o uso de biocombustíveis, nós vamos deixar de emitir algo em torno de 280 milhões de toneladas de CO2 nos próximos 15 anos. E certamente o PL do combustível do futuro vai nos ajudar com essa previsibilidade. Mas o que importa para nós hoje, eu acho que é bastante importante indagar, é que hoje nós temos uma frota circulante que nos últimos 10 anos incrementou muito a utilização de álcool e gasolina, portanto, veículos flex. Em 2014, por exemplo, 57% da nossa frota utilizava o motor flex. Hoje nós temos quase 76% dos nossos veículos. Para esses veículos flex, inclusive os híbridos, em absolutamente nada afeta a presença maior de etanol na gasolina. Agora, para os carros que são apenas gasolina, e isso inclui os carros importados, inclusive os carros usados, os mais antigos, isso nós devemos fazer estudos, né, caso se chegue aí aos pretendidos 35% de etanol na gasolina.
Lembrando, como você mesmo já mencionou, Kellen, que hoje nós temos 27,5. Para chegar nesses 35, precisa estudo. Então, uma das coisas que nós comemoramos, sim, a aprovação com a previsibilidade, mas que nós achamos fundamental é que o texto aprovado prevê que nós tenhamos estudos de laboratório e de campo, né, para acompanhar a necessidade de ampliação do percentual, tanto do etanol quanto do biodiesel. E por que isso é importante do ponto de vista da indústria que desenvolve, que fabrica veículos e também da indústria autopeças nos motores? Porque o aumento da participação dos biocombustíveis pode acontecer também para e passo a um eventual aumento de problemas técnicos, sobretudo problemas de partida, de funcionamento, de durabilidade dos componentes e, eventualmente, até de eficiência. Então, acho que a indústria automotiva comemora, ao mesmo tempo em que acha que a questão da viabilidade técnica tem que ser acompanhada ao longo dos anos. É importante o que você coloca enquanto Anfávia, ou seja, olhando para a capacidade dos veículos automotores se adaptarem a essa mudança na mistura que é prevista. Nós ouvimos a ABMAC, que representa o setor de máquinas agrícolas, e em nota ela nos disse que a medida deverá afetar as máquinas agrícolas com efeitos em componentes, como válvulas de injeção e tubulações. A ABMAC diz ainda que vai ser necessário uma readequação por parte dos produtores para esse novo cenário. Para uma última rodada, para os três, eu vou pegar emprestada a palavra do Igor. O Igor falou em previsibilidade. Aí a pergunta para você é, Daniel, há de se considerar que há previsibilidade porque temos um horizonte em que se prevê o aumento da mistura, mas há um órgão que pode moderar esse aumento, por exemplo, em cenários de quebra de safra, alta das commodities. Quanto isso é um fator inibidor para o desenvolvimento das indústrias, inclusive no interior, para apostarem nessa nova ideia e fazer biocombustível aqui no país? Perfeito, uma ótima pergunta. Veja só, por um lado, sim, existe esse órgão, né, o CNPE, que é responsável por avaliar políticas públicas. Por outro lado, o projeto de lei, ele já traz em si metas que devem ser buscadas pelo CNPE. Então, isso em si, né, já é uma orientação de política pública. Caso não possa ser atingida aquele percentual que foi definido, então, claro que o CNPE ele vai ter que explicar, né, o porquê que isso aconteceu e em que momento vai poder se retomar a meta que foi definida em lei. Então, eu acho que isso faz parte de todo o processo legislativo, daquilo que se está falando, mesmo que gradualismo, nós estamos falando aqui de um processo aí já de 10 anos, né? Então, é natural que o governo ele resguarde assim a possibilidade, né, de fazer as mudanças sempre que houver alguma questão, por exemplo, como bem colocado, uma questão climática ou uma questão geopolítica que altere de uma forma muito significativa os preços, caberá ao governo fazer essa avaliação. Mas o que a gente tem visto é que desde o programa do biodiesel, essas ponderações que às vezes o governo faz, né, a gente viu em 2022 que houve uma pequena redução ali da mistura de biodiesel, logo depois foi retomada. Por quê? Porque se entendeu que o biodiesel é um produto essencial hoje para o processo de descarbonização. Se a gente falar de todos os biocombustíveis para motores ciclo diesel, o biodiesel hoje é a alternativa mais barata que existe, né? Então, tudo isso traz uma série de características e qualidades que tem feito com que o governo ele mantenha a sua trajetória histórica de longo prazo de manter e fortalecer essa política. Mas é claro que fica sempre esse intervalo entre a mistura mínima e a máxima, e o governo ele vai usar isso, né? Isso não se aplica só ao biodiesel, aplica também a outros biocombustíveis, mas o Brasil, se olhar historicamente, é um país que usa cada vez mais biocombustíveis sustentáveis, e além dos biocombustíveis, a própria energia renovável em si participando da nossa matriz energética. Combinado. Daniel, muito obrigada por trazer essa visão da indústria. Eu quero agradecer ao Nélio e ao Igor, que também trouxeram pontos relevantes nessa discussão. Daniel Amaral, diretor de economia da Biov, o Nélio Vanderlei, CEO da Posto Seguro, e o Igor Calvé, diretor executivo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Obrigada por analisarem no detalhe essa nova lei e os impactos na economia brasileira. Voltem sempre.
E depois do intervalo, você vai ver que suspeita de espionagem faz a Câmara dos Estados Unidos aprovar o banimento de novos drones da China. E ainda, indígenas roubam fuzil de oficial das Forças Nacionais e aumenta a tensão no campo lá no oeste do Paraná. A gente volta já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. O dinheiro envia sinais o tempo todo, todos os dias, e eu posso te mostrar como interpretá-los. Acredite, poucos conhecimentos têm o poder de transformação tão forte quanto entender economia. Inscreva-se na minha Masterclass gratuita. Aprenda a língua do dinheiro e transforme a sua capacidade de tomar decisões financeiras. Acesse o site da New Cursos, se inscreva para participar dessa jornada transformadora. Ventorio! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta semana um projeto de lei que proíbe a operação de novos drones da fabricante chinesa DJI na infraestrutura de comunicações do país. A empresa, que detém mais de 50% do mercado de drones nos Estados Unidos, já se manifestou contrária à proposta, afirmando que a proibição comprometeria a capacidade dos americanos de utilizar as melhores ferramentas disponíveis. Por trás dessa decisão de proibir novos drones da China está a crescente guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, ameaças à soberania nacional e desconfianças dos norte-americanos sobre espionagem por parte do Partido Comunista Chinês. No agro, a relevância dos drones é inquestionável. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, esses equipamentos têm revolucionado o campo, permitido inclusive maior eficiência na pulverização de defensivos, o monitoramento de lavouras e o mapeamento de áreas plantadas. Nas redes sociais, a autora do projeto, deputada Elise, disse que, por anos, o governo americano soube que a DJI representava um risco econômico e para a segurança nacional e classificou os drones da empresa como espiões no céu dos Estados Unidos. Esse é mais um episódio que reflete a deterioração das relações entre os dois países, focada no controle de tecnologias e que pode escalar dependendo também do resultado das eleições dos Estados Unidos, agora em novembro.
Para olhar a relação entre China e Estados Unidos e efeitos aqui para o Brasil, a gente convidou o Lucas Azambuja, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC de BH. Lucas, seja muito bem-vindo. Com essa aprovação na Câmara do banimento dos drones chineses, a gente vê mais um passo na piora da relação entre Estados Unidos e China. E há pouco também destaco que o governo Biden resolveu aumentar tarifas em relação a outros produtos chineses, a exemplo dos carros elétricos. Vem retaliação pela frente? Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Esse é mais um passo naquilo que muitos analistas há alguns anos já estão chamando de nova Guerra Fria, né? Na medida em que a China adota uma política e um discurso de substituir, né, os Estados Unidos e a sua dominância, sua prevalência, né, em campos políticos, comerciais e diplomáticos, a tendência é que isso comece pela área econômica, uma vez que a gente vive, né, dentro desse cenário de globalização. Então, isso, de alguma forma, tomou, né, um passo importante com a ascensão do atual ditador chinês, Xi Jinping, e logo depois, né, alguns anos atrás, na eleição de Donald Trump, que trouxe isso de maneira mais clara. Mas à medida que esse projeto da China foi sendo avançado, os Estados Unidos, inclusive por parte do Partido Democrata, tem também adotado medidas para reverter a perda de espaço no comércio internacional que a China tem ampliado à custa do espaço dos Estados Unidos. Então, houve uma inversão dos fluxos comerciais e agora se começa, então, uma guerra comercial como frente, né, uma das frentes de batalha nessa nova Guerra Fria. É uma escalada essa situação que a gente está vendo agora? Primeiro, a Câmara aprovando o banimento de drones chineses. Segundo, o mandato de Biden agora apontando para mais tarifas contra produtos chineses. Ainda a Reuters aponta que a China diz que vai retaliar. Temos uma eleição dos Estados Unidos em novembro. Estamos ali na iminência de chegar num terceiro, quarto degrau em que essas relações já deterioradas piorarão e aí sim os efeitos colaterais sobre o Brasil ficarão mais claros, mais iminentes? Bom, a tendência é que sim, né? Ou seja, que os objetivos, à medida das duas potências se tornem cada vez mais claros e definitivos, é que haja uma escalada desse conflito, né? Recentemente, inclusive, numa outra dimensão, que é a dimensão política, foi descoberto agentes de espionagem infiltrados, né? Agentes chineses de espionagem infiltrados no FBI e na CIA. Então, isso tem mostrado, né, o fato de isso ocorrer, esse tipo de investigação ocorrer, já mostra, né, sinais de que essa tensão ela tende a se escalar, né, uma vez que os dois países passam, né, por uma conduta de, no caso dos Estados Unidos, retomar a sua posição de potência hegemônica e, no caso da China, de tentar substituir os Estados Unidos nesse papel. A gente também teve o caso da rede social TikTok, que foi severamente limitada o seu alcance e houve até banimento relativo dessa rede. Então, é natural que se comece por esses mecanismos mais institucionais, tarifas, proteções alfandegárias, retaliações, acionar a OMC por algum tipo de contencioso. Então, e Donald Trump também já havia falado que as práticas de comércio internacional da China não eram adequadas, que volta e meia a China não respeitaria, né, direitos de propriedade intelectual, estava utilizando, né, o seu partido para obter vantagens ilegais, segundo as convenções internacionais de comércio. Então, os discursos têm se mostrado cada vez mais rivais. Então, o que isso sinaliza é um agravamento desse processo para os próximos anos, aí, se nada se modificar.
Você fala em rivalidade, e essa rivalidade, ela abrirá espaço para novas alianças. E aí é onde eu gostaria de ouvi-la em relação ao Brasil, especialmente porque o Xi Jinping virá ao Brasil em novembro. E há pouco a gente obteve informações de que o governo do Brasil está mais próximo para fechar novos acordos que envolvem desde gergelim, uva, sorgo, que são culturas agrícolas que podem ter uma abertura de mercado para exportação para a China. China, que é o principal parceiro comercial do agro brasileiro, mas os Estados Unidos também são um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Na rivalidade entre Estados Unidos e China, qual vai ser o papel do Brasil nessas novas alianças que estão a se formar? Bom, aí a gente tem dois cenários, né? Eu acho que o cenário mais provável, haja vista a orientação ideológica do atual governo Lula, é buscar essa aproximação com a China, né? E reforçar esse discurso chinês que tem se realizado via BRICS, né? De afastar os Estados Unidos e construir essa aliança que eles chamam de contra-hegemônica, né? Então, esse próprio termo já sinaliza, né, um discurso fortemente ideológico de adesão à China por parte do atual governo, né? Aderir à China é virar as costas para os Estados Unidos, professor? Exatamente, ou seja, não privilegiar tanto as relações comerciais com os Estados Unidos, né, ceder algum tipo de exigência da China, né, que o Brasil pudesse colaborar com possíveis retaliações com os Estados Unidos, se tornar um parceiro mais próximo da China e menos próximo dos Estados Unidos, não só na parte comercial e do agro, mas também em outros campos aí. Essa é uma realidade já para 2025? É uma realidade de curto prazo? Eu já imagino que já está em andamento, né? Nós tivemos pela primeira vez a autorização de exercícios militares do exército chinês aqui em território nacional. Isso é um forte sinal, né, de uma possível aliança. Nós tivemos, né, a formação por parte do Partido dos Trabalhadores, né, de alianças, convenções com o Partido Comunista Chinês e também com o Partido Comunista Vietnamita, que é, né, coligado, vamos colocar assim, com o Partido Comunista Chinês, né? Tivemos visitas importantes, como o ministro da Defesa brasileiro indo à China, né, estabelecendo protocolos. Então, isso mostra, né, que está havendo uma aproximação em razão, no meu entendimento, de uma identidade ideológica com o Partido Comunista Chinês por parte do Partido dos Trabalhadores, né? Os investimentos da China também têm sido bastante robustos, né, no Brasil, enquanto que os Estados Unidos têm diminuído muito essa proximidade, né? E a gente vê também, de alguma forma, a deterioração com os Estados Unidos, nesse caso da Starlink, do Elon Musk. Isso pode ter repercussões, né, que levem a um afastamento com os Estados Unidos. Muito bem colocado, professor. A gente agradece pela sua entrevista, pelas análises e também, digamos, pelos alertas do que vem por aí ou já está em curso, de acordo com a sua opinião, muito bem retratada aqui na Jovem Pan. Lucas Azambuja, professor de Relações Internacionais do IBMEC de BH. Volte sempre, professor, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima. E agora sobre a Starlink, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio das contas da empresa do bilionário Elon Musk, que oferece serviços de internet via satélite para o agro, por exemplo. O desbloqueio ocorreu após tanto a Starlink como a plataforma X transferirem para os cofres da União o valor de cerca de 18 milhões de reais, referente à multa imposta à rede social por descumprimento de decisões judiciais. A gente lembra que há mais de 15 dias as contas bancárias da Starlink estavam bloqueadas após determinação de Moraes, que justificou a decisão citando que a empresa de internet via satélite pertencia ao mesmo grupo econômico sob o comando de Musk. E agora a gente troca de assunto, o nosso tema é a paz no campo. Indígenas agrediram e roubaram um fuzil de um oficial das Forças Nacionais. O caso ocorreu na última semana em uma propriedade rural invadida em Terra Roxa, oeste do Paraná. Nas imagens é possível ver, por exemplo, um indígena com uma flecha apontada para um dos policiais. Em nota enviada ao Hora H do Agro, o Ministério da Justiça explicou que os agentes da Força Nacional estavam
estavam em negociações com os indígenas quando o grupo atacou e subtraiu uma carabina de um dos agentes. Para evitar um confronto, de acordo com a nota, o agente optou por não reagir. Os indígenas então recuaram para dentro da aldeia com a arma roubada. Ainda segundo a pasta, representantes da Polícia Federal e da FUNAI se deslocaram ao local para auxiliar nas negociações e o armamento então foi recuperado. O Ministério da Justiça reforçou que este foi um caso isolado e que ninguém saiu ferido. Nós pedimos um posicionamento ao Ministério dos Povos Indígenas e à FUNAI, mas não obtivemos retorno até o presente momento. Vamos analisar essa situação com o delegado Palumbo, deputado federal, que está conosco para analisar essa condição que é de perda de paz no campo, indígenas roubando armas e trazendo ainda um ambiente de mais insegurança. Na sua avaliação, delegado, há uma inversão nessa história? Sim, há uma completa inversão, né? Isso aí é uma desmoralização total do governo brasileiro. Houve falhas de procedimento. Quando você vai lidar com controle de distúrbio de civil, como a gente costuma chamar no meio policial, CDC, você tem que ir com um número grande, um efetivo grande de policiais. Ali a gente viu pouquíssimos policiais e a gente vê o despreparo. Não estavam com bandoleira. É inadmissível que um policial deixe que alguém leve o seu fuzil. Se ele estivesse com a bandoleira, que é aquela alça que prende o fuzil ao corpo da pessoa, dificilmente isso iria acontecer. Então, houve falhas de procedimento, depois ele não foi atrás do fuzil, poderia ter acontecido uma tragédia. Se for um fuzil que dá rajada, né, que aquele, você aperta o gatilho, sai 30 munições de uma vez, seria uma tragédia, Então, a gente viu ali uma total falta de competência aí desses agentes das Forças Armadas para lidar com esse tipo de situação. Inadmissível um policial perder o fuzil. Esse tipo de situação quer dizer invasão de propriedade privada, perda da paz no campo e uma condição em que quem é dono dessa área se vê ainda mais fragilizado porque houve uma tentativa de reintegração de posse não bem sucedida. Essa é uma condição de exceção ou está de uma maneira mais generalizada acontecendo dessa forma em diferentes regiões onde se tenta reintegrar a posse de áreas invadidas? Olha, todas as vezes que tem reintegração de posse, é recomendável que vá a Polícia Militar através da tropa de choque, porque pode haver confronto. Quando você tem superioridade numérica, quando você tem policiais treinados, quando você tem os equipamentos necessários para agir no caso de controle de distúrbio de civil, o CDC, aí você evita problemas como esse. Eu entendo que toda invasão de terra é um ato criminoso que deve ser combatido, as pessoas que invadem estão em flagrante delito e a polícia deve ser chamada imediatamente, mas policiais com capacidade de atuar na área e não fazer o que fizeram aí neste caso. Delegado, como que esse tipo de história termina, hein? Ainda bem que não terminou em morte. Poderia ter acontecido morte dos dois lados, né? Tanto do indígena que pegou o fuzil, não sei se ele sabe manusear, não é tão simples assim manusear, mas se ele estivesse destravado e ele apertasse o gatilho, poderia ter acontecido uma tragédia, né? E do lado dos policiais também, que não revidaram, e agora eles vão fazer uma negociação, mas isso, para recuperar o fuzil, mas isso é completamente desmoralizante para o governo, principalmente para as forças policiais e para a Força Nacional. Delegado Palumbo, muito obrigada pela presença, a gente agradece e volte sempre. Obrigado. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou na última semana portarias para a demarcação de 3 áreas indígenas. Uma fica localizada em Piacás, Mato Grosso, e 2 em Santarém, no Pará. Juntas, essas terras ocupam mais de 1 milhão de hectares. A assinatura de portarias dessas 3 terras é uma das fases que compõem o processo de demarcação de terras indígenas. Ou seja, ainda não é a fase final de demarcação. A gente lembra que só nessa gestão Lula, 10 terras indígenas foram homologadas de forma definitiva, sendo que algumas delas se sobrepõem, inclusive, a áreas agrícolas.
E nesta semana ocorreu mais uma reunião de conciliação sobre o marco temporal das terras indígenas. Os encontros que foram propostos pelo STF devem se estender até dezembro. O debate dessa terceira reunião teve como foco discussões técnico-jurídicas sobre a atuação da FUNAI nos procedimentos de demarcação de terras. Vale lembrar que no mês passado, lideranças indígenas anunciaram que deixariam a mesa de negociação proposta pelo STF. A conciliação sobre o marco temporal das terras indígenas ocorre porque a Corte determinou que a tese não é constitucional, enquanto o Congresso aprovou uma nova lei prevendo um marco temporal. O marco temporal das terras indígenas prevê que só podem ser demarcadas áreas em terras que povos indígenas estavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. E agora eu tenho um recado para você. O Poder Supremo de Términos Inseticida da Yara vai revolucionar o controle de pragas nas lavouras. Términos é o maior aliado para combater o percevejo marrom na soja, o percevejo barriga verde no milho, além de outras pragas que ameaçam a produtividade. A fórmula inovadora age diretamente sobre as pragas, elevando o nível de controle, com mais produtividade ao seu alcance. Términos possui supremo efeito de choque e período de controle prolongado, proporcionando maior qualidade dos grãos e flexibilidade no combate aos percevejos em todas as fases da soja e do milho. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e descubra mais sobre o Poder Supremo de Términos. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.